foi o fato da gente poder ter acesso à presença de Deus. Nós não tínhamos. Só o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Ele só podia fazer isso uma vez por ano. Mas o escritor Bill Johnson, ele tem uma frase interessante que ele fala assim: com a morte de Jesus na cruz do Calvário, ele pavimentou com seu sangue uma estrada que nos dá acesso à presença de Deus. A gente não pode só, com isso, a gente não pode só entrar na presença, mas a gente pode permanecer na presença. Isso é maravilhoso. Diz assim, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Diga assim comigo: naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Agora eu vou te perguntar: Deus se cala? Eu só conheço um período na Bíblia em que Deus se calou. Se você abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 1 e voltar na divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você vai achar uma página em branco. Essa página simboliza o período interbíblico. Foram 400 anos de silêncio. Só conheço esse momento. Aí a gente pergunta: então por que aqui está dizendo que naqueles dias raramente o Senhor falava? A Bíblia americana, na versão King James, diz assim: naqueles dias a voz do Senhor era muito rara. A New Living Translation, também americana, diz que naqueles dias a voz do Senhor era muito preciosa. E o que eu entendo com isso era que nem todo mundo ouvia a voz de Deus. E por que não ouviam a voz de Deus? Volta lá para o capítulo 2 de 1 Samuel. Quero que você leia comigo a partir do versículo 12. 1 Samuel, desculpe, porque é o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Ponto e basta. Por isso que não ouviam a voz de Deus. Eles não se importavam com o Senhor. E se você segue adiante, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, eram Ofni e Finéias. Eles corrompiam o sacrifício que era oferecido. E o versículo 17, que eu acho que é o resumo de tudo que a gente poderia ler, se a gente lesse todos os versículos assim, diz o seguinte: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Onde não há temor, não tem como sentir a presença de Deus. Onde não há temor, não tem como ouvir a voz de Deus. Onde não há temor, se perde a percepção da presença de Deus. Eu falo isso com muita tristeza e peço perdão, pastor Walter, por falar isso nesse púlpito. Mas a gente vive esses dias. A gente vive esses dias. A igreja brasileira vive uns dias em que pouco se ouve a voz do Senhor. Eu estou na Assembleia de Deus Manancial há 5 anos e eu quero que você entenda uma coisa: eu não estou falando hoje de instituição. Eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de igreja. E no meu entendimento, igreja sou eu, igreja é você. Quando foi a última vez que você viu o batismo no Espírito Santo? Quando foi a última vez que você viu uma profecia? De Deus, de Deus. Quando foi a última vez que você presenciou uma manifestação real da presença de Deus? Deus mudou? Deus não muda. A Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A presença de Deus não muda. Jeremias 23, 24 diz: pode alguém se esconder de mim? Por acaso não encho eu os céus e a terra? A presença de Deus não muda. O que muda é a nossa percepção da presença de Deus. E você sabe quando que a gente para de ouvir a voz de Deus? E você sabe quando que a gente perde a percepção da presença de Deus? Por causa da falta de temor. Em João capítulo 15, Jesus disse uma coisa muito séria. Ele disse para os discípulos: o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas como eu tirei vocês do mundo, o mundo vai odiar vocês. O mundo não nos odeia. O mundo não nos odeia. Outro dia eu ouvi de alguém dizer assim: eu sou um crente muito legal, onde eu vou todo mundo diz que eu sou muito legal e tal. Isso pode ser uma verdade absoluta, mas também pode não ser, porque depende de como você é legal. Eu posso ser legal da seguinte maneira: as pessoas podem apontar para mim e falar assim: o Guilherme é um cara legal. Eu não vejo ele brigar com a esposa dele, eu não vejo ele falar palavrão. Beleza, se é isso que falam de você, parabéns para você. Mas sabe o que acontece? O que as pessoas... Sabe que quando isso fica ruim? Quando alguém virar e falar assim: o Guilherme é legal.
A gente pega o celular e mostra vídeo imoral para ele e ele ri. A gente conta piada, ele não se ofende. Esse cara é um crente legal, velho. Ele não é aqueles crentes chato. Você está entendendo o que eu estou falando? Romanos capítulo 2 diz: rogo-vos pelas misericórdias de Cristo, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu te pergunto, qual é o contrário de culto racional? É o culto ignorante. É um culto burro. Qualquer culto que ofereça para Deus nada menos que a sua vida, não é culto, é programação. E aí ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar é tomar a forma. Criança vai saber bem o que é isso. Tem aquele brinquedinho de massinha lá e tem a forma do formato de estrela. Ele pega a forma do formato de estrela e pega a massinha, ó, na forminha de estrela. Que formato vai ficar a massinha? Estrela. Aí ele tem a forminha no formato de lua. Ele pega a massinha e tucha, como diz o mineiro, lá na forminha de lua. Que formato vai ficar a massinha? Lua. É isso que tem acontecido com a igreja. O que o mundo acha normal, a gente acha normal. Eu não quero que você se ofenda com o que eu vou falar aqui, não. David Wilkerson, ele falou uma coisa, que os pregadores de hoje em dia, eles estão sofrendo muito, pastor Walter. Porque se você prega A, você desagrada um tanto. Se você prega B, você desagrada outro tanto. Deixa eu te falar uma coisa. Não é isso aqui que tem que se moldar a minha e a sua vida, não. A nossa vida não tem que... Isso aqui não tem que ser adaptado pelo modo com que a gente vive a vida, não. Na verdade, isso aqui tem que moldar a minha e a sua vida. É isso aqui que tem que moldar a minha e a sua vida. A forma que o mundo tem que tomar está aqui. E não está lá fora a forma que a igreja tem que tomar. E é isso que tem acontecido. A gente sabe por quê? Porque a gente perdeu o temor. A gente perdeu o temor. A gente fala do pecado com vanglória. A gente se orgulha de ser malicioso, de ser esperto. Não, essas paradas, os paranauê do mundo aí, eu sei tudinho, velho. Essas paradas aí, cuidado com essas meninas aí, eu já sei como é que essas meninas agem, rapaz. Eu tô ligado, eu tenho experiência. Fala com orgulho, com vanglória. Romanos capítulo 16, versículo 19 diz: sejam excelentes para o bem, inocentes para o mal. Sabe o que quer dizer isso? Que você aprende o que é bom, os princípios você pega, ó, e se alimenta deles e aprende aquilo. Agora o que o mundo ensina, você joga fora. A gente faz o contrário. Antes mesmo de me tornar líder de juventude, tem uma coisa que eu tenho ouvido, cara, isso não entra na minha cabeça. Ficar. Isso não entra na minha cabeça. Vocês me desculpam, mas crente não fica. Crente namora. E namora para casar. E só não casa por acidente. Só se acontecer alguma coisa por acidente. Mas crente namora. E namora sério. E o namoro de crente é namoro de crente. Não é o namoro do mundo que molda o namoro do crente, não. Desculpa, gente. Desculpa, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E enquanto você acha normal ficar, você continua flertando com a palavra de Deus, você continua flertando com Deus. E Deus quer um relacionamento sério com você. Deus está nos chamando para um relacionamento sério com Ele. Malaquias capítulo 2, versículo 16 diz que Deus detesta o divórcio. Mas você sabe um divórcio que Deus gosta e que Ele espera que aconteça? Que a gente se divorcie do mundo. É isso que a gente está precisando para experimentar um avivamento. Por que não tem mais batismo no Espírito Santo? Por que não tem mais sinais? Por que não tem mais prodígios? Como é que vai ter se aquele que o faz não pode entrar aqui? Porque a santidade dele não bate com o nosso estilo de vida. Não bate com a nossa vida de pecado. Não vai ter. Ele não vai invadir isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa sobre Deus, cara. Ele é um gentleman. Ele é educado. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que é dono do ouro e da prata. Tudo que você vê é de Deus. De nada ele chega e fala: me dá, isso aqui é meu. Eu tinha uma chefe que ela fazia isso. Teve uma vez que eu estava trabalhando lá no computador dela. E só porque eu mudei as páginas iniciais dos computadores, ela chegou lá na sala e falou bem assim: essa mesa minha, esse computador é minha, essa cadeira que você está sentada é minha. É tudo meu. Sai daí e vai embora. Deus é o dono de todas as coisas e Ele não faz isso. Ele é o dono do meu e do seu coração. E lá em Apocalipse 3:20 Ele chega batendo na porta.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele bate na porta. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus não vai arrombar a porta desse templo para trazer um avivamento. Deus não vai arrombar a porta desse templo para manifestar a sua presença, enquanto a gente não se posicionar. O que a gente está experimentando hoje era o que a geração de Ofni e Finéias experimentavam, por causa da falta de temor. Falta de temor. Salmo de número 25, versículo 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. E ao seu tempo ele revelará a sua aliança. A versão King James diz que a aliança do Senhor é para os que o temem, e a eles ele revelará os segredos do seu coração. Cara, tem coisa melhor que isso? Isso é amizade íntima. E é o que Deus quer comigo e com você. Deixa eu te contar um segredo. Intimidade com Deus não é para pastor, bispo, diácono, não. Todos nós somos chamados à intimidade. Eu acredito. Quantos sabem de qual a grande comissão? Agora, o pastor Walter não vale. É me dado todo o poder. Portanto, ide. Aleluia, amém. Essa é a restauração da comissão original. Você sabe qual é a comissão original? Quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim e falou assim: domine sobre os peixes, sobre as aves, cuide de tudo. Deixa eu te contar uma história. Dizem os estudiosos, se você ler Gênesis capítulo 1, o que está escrito lá? No início, se a terra, e havia trevas sobre a superfície do abismo. Dizem os estudiosos, e a grande parte dos estudiosos acredita, que isso que está falando ali no início de Gênesis é resultado da queda de Satanás. Trevas sobre a face do abismo. Muita gente pensa que foi assim, não, Satanás ele chegou depois que Deus criou tudo. Não, ele já estava aqui. Para que foi criado o jardim? Deus criou o jardim e botou o homem lá. E falou para ele, criou o homem à sua imagem e semelhança. Diga comigo, imagem e semelhança. E aí Deus criou o homem e colocou no jardim. E falou, domine sobre as aves, domine sobre os peixes, domine sobre tudo. Você sabe qual que era a intenção de Deus? Criar um ambiente no jardim, onde o homem tivesse intimidade com ele. E mediante essa intimidade, o homem exercesse a autoridade. E aí quando a gente lê lá Deus dizendo bem assim, ó, multiplique, sejam férteis, sabe o que Deus queria? Que ele e Eva tivesse filhos, e filhos, e filhos, e filhos de filhos, para levar a atmosfera do jardim para o caos que havia lá fora. Essa é a comissão original. Essa é a primeira grande comissão. Vocês vão ter filhos, e essa vida de intimidade que vocês têm aqui no jardim, e esse domínio que vocês têm sobre tudo, vocês vão levar lá para fora. Sabe por quê? Porque Satanás caiu, eu podia destruir ele com uma palavra, mas vocês vão subjugar Satanás. Vocês vão governar na terra. Vocês vão subjugar ele. E sabe o que vai dar para vocês autoridade para isso? A intimidade comigo. Essa é a comissão original. Sabe o que aconteceu? Satanás só pode fazer alguma coisa nas nossas vidas. Ele só consegue poder quando a gente dá para ele. É assim desde o jardim. Até hoje é assim. O que Satanás fez? Foi lá e enganou Adão e Eva. Para quê? A chave que Deus deu para o homem, Satanás pegou. Era dele. Era tudo dele. Sabe o que comprova isso? Lucas capítulo 4. Quando Jesus está sendo tentado, quando Jesus está lá fazendo o jejum dele, e o Satanás vem para tentar e fala assim, se tu és Deus, manda que essas pedras virem pão. E aí você vai se alimentar, tu não é Deus? Querendo provar, querendo um atalho ali e tudo. Aí na segunda vez que ele tenta, ele chega onde ele realmente queria. Que ele queria ser adorado. Então ele diz mais ou menos assim para Jesus. Fala assim, eu já sei o que você quer, cara. A chave que eu peguei lá no início, e a Bíblia diz isso. Se você ler Lucas capítulo 4, vamos abrir lá. Vamos criar o hábito de passear na palavra de Deus.
Lucas 4, versículo 5. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. O que está escrito aí? Porque me foram dados. Quem deu? Adão, lá atrás. E aí ele disse: e posso dá-los a quem eu quiser. Ele queria um atalho. Ele queria que Deus... Mas aí Deus rejeitou isso. E aí Deus tomou as chaves de volta com a vida de obediência dele. Ele morreu na cruz, ele tomou as chaves de volta. E aí ele disse: todo o poder e autoridade me foi dado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Está aqui a chave, ó, eu tomei de volta. E entregou para a gente e falou: agora vá, influencie e domine. E isso é para mim, e isso é para você. Não é assim como no jardim, não era para quem estava de fora do jardim influenciar quem está dentro, não é para quem está fora da igreja, ou o que está fora da igreja, influenciar a igreja que influencia. A igreja que influencia. A igreja que traz a realidade do reino de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Abre os nossos ouvidos para te ouvir, Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Sem temor, não tem como haver intimidade de Deus. Sem temor, não se ouve a voz de Deus. O temor é um alicerce para a intimidade. Sem temor, não tem como ter intimidade. E eu entendo que esses são dias, meus queridos, em que essa intimidade tem que ser restaurada. Eu não sei você, mas eu ouço Deus sussurrando para essa geração: eu quero você, eu quero você, eu quero você. Se a gente não tiver temor, e se a gente não buscar esse temor, a gente não vai ouvir essa voz, não vai responder esse chamado, e esse chamado vai passar. E esse chamado vai passar. Você sabe quando o temor invade o coração da gente? Quando ele não é a prioridade. Eu aprendi 2 definições de temor. Uma eu aprendi aqui nessa igreja. Temor é amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Outra definição de temor que eu aprendi diz o seguinte: temor é priorizar a Deus, colocando todas as outras coisas em segundo plano. E se essas coisas que eu coloquei em segundo plano desagradam a Deus, eu excluo essas coisas da minha vida. Isso é temor. Ele é a prioridade. Sabe quando não existe temor? Quando ele não é a prioridade. Nos dias do Velho Testamento, a gente ouve muito falar de Deus mudo, né? Algumas traduções, inclusive, aí para esse texto que a gente leu de 1 Samuel, falando sobre os filhos de Eli, dizem que eles eram filhos de Belial. Ao meio da Revista e Corrigida diz isso, que eles eram filhos de Belial, ou seja, um Deus com D minúsculo. Isso acontecia muito na época você vai ver isso muito no Velho Testamento. Vários deuses, servido a vários deuses, Baal e etc. Em Êxodo capítulo 32, vamos abrir lá, a partir do verso 1. Êxodo capítulo 32, segundo livro da Bíblia. Se você achou, diga amém. Aleluia. Diz assim o verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Tem uma questão interessante nesse texto aqui. Muitos de nós entendem idolatria como o seguinte: você pega uma imagem e idolatra aquela imagem. O conceito ele é mais extenso. O que aconteceu aqui? O povo viu que Moisés não descia. Moisés estava lá de boa com Deus.
Demorou um tempão e o povo falou, ele não vai descer, ele vai ficar lá. Faz aí um Deus para guiar a gente. O que Arão fez? Ele pegou brinco, pegou tudo que era peça de ouro e moldou uma espécie de bezerro. O que é interessante nesse texto é o seguinte, é que tanto no versículo 1 como no versículo 4, eles falam no plural. Por exemplo, no versículo 1 ele fala assim, vai e faça para nós deuses que nos conduzam para... Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ele usa a expressão deuses. E a expressão, e o título usado em hebraico aí é Elohim. Diga comigo, Elohim. Versículo 4. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mais uma vez aí, em hebraico, é usada a palavra Elohim. A palavra Elohim aparece 2.600 vezes no Velho Testamento. E dessas 2.600, 250 é para falar de um falso Deus. Então até aí não há nenhuma ofensa. Elohim nem sempre é usado no Velho Testamento para se referir ao verdadeiro Deus. Em 250 referências é usada para se falar de um Deus falso, o Deus que não é verdadeiro. Agora eu quero chamar a atenção de você para o versículo 5. Diz assim, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Nesse versículo aqui, ele usou a palavra Yahvé, que significa Jeová. Yahvé nunca é usado para falar de um Deus falso. Sempre é usado para se referir ao verdadeiro Deus. Então, você sabe o que eles fizeram aqui? Eles reduziram a imagem de Deus à forma de um bezerro. Aí você pergunta, por quê? Vou te dizer por quê. Vou fazer do Deus meu violão. Vou dar um nome para ele. Ifamabosete. Eu nunca vi falar nesse nome. Ali é o Deus que eu criei para mim. Beleza? Agora eu vou consultar o meu Deus. Deus, eu quero ir pecar. Você deixa? Deus, eu quero ir pecar. Você deixa? Quem cala consente. É por isso que eles tinham deuses mudos. Como é que você vai ter temor de Deus que não fala? Como é que você vai ter temor de um Deus que reprova quando você escolhe viver em pecado? É por isso que eles queriam deuses mudos. Porque os deuses mudos não podiam provar o temor. Tem uma passagem muito interessante, e eu nunca entendi porque os israelitas fizeram isso, sinceramente. Êxodo capítulo 19, Deus convida os israelitas para o encontro com ele. Desde o jardim não havia um encontro tão íntimo. E Deus falou assim, prepara o povo, pede para o povo se consagrar, que os homens não tocam em mulheres, porque eles vão encontrar comigo. É o seguinte, peça para que eles fiquem ao pé do monte. Mas quando eu tocar a trombeta, eles não precisam ter medo, eles podem subir para a minha presença. Êxodo capítulo 20 diz que quando eles viram fumaça e som de trovões, eles ficaram com medo. E eles viraram para Moisés e falaram assim, Moisés, esse negócio de convite para a presença de Deus é muito bom, mas a gente não vai não, velho. Faz o seguinte, nós compramos aqui uma Polaroid, leva ela e tira umas fotos lá do seu encontro com Deus, mas a gente não vai não. Eles tiveram medo. E você sabe quando que a gente tem medo da presença de Deus? Quando a gente tem que esconder. A gente não se aproxima. Tem gente que não quer mais de Deus, que não quer a intimidade de Deus, porque tem o que esconder. Você sabe por quê? Porque quando a gente se aproxima da luz, a luz se manifesta. E ela revela o que está escondido. E aí Moisés, vendo isso, fala assim, não temais, Deus veio para provar o vosso temor. Sabe para que serve o temor? O pecado afasta a gente de Deus, sim ou não? A Mariana leu aqui o texto de Isaías 59, versículo 2. Porque os vossos pecados fazem separação entre vocês e eu. Sabe para que serve o temor? Para a gente não pecar. Porque senão a gente perde a intimidade. Eu estudo muito sobre avivamento. Isso mexe muito com o meu coração. E assim, eu faço uma oração para que a minha geração experimente um avivamento. Esse é o maior desejo do meu coração. Não peço a Deus para ficar rico. Abro mão até do meu ponto que eu tenho sonhado. Deus, eu não quero carro novo não, Deus. Não quero ser rico não, Pai. A vida que eu estou vivendo está boa demais, Deus. Só me deixa ver, Deus, o Senhor alcançando a minha geração. Só me deixa presenciar um avivamento. Gente, eu desejo isso mais do que tudo. Eu estudo muito sobre isso. E em vez de falar de história, eu queria falar para você essa noite de um avivamento bíblico.
Segundo Crônicas, tem pelo menos 3 histórias de avivamento. Capítulo 15, capítulo 29 e capítulo 34. Esse aqui é o avivamento feito por Asa, o outro, se eu não me engano, é por Josias, não é isso, pastor? E o outro é de Ezequias, correto? São 3 avivamentos. Eu queria que a gente estudasse junto o avivamento de 2 Crônicas, capítulo 15. Abra aí na sua Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 15. Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Mas em sua angústia, talvez seja o tempo que você vive hoje, por causa da vida em que você vive, talvez seja o tempo que você vive hoje, por causa de buscar nas coisas do mundo, coisas que só Deus pode acrescentar na sua vida. A alegria que só Deus pode acrescentar na sua vida. Versículo 4, mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Algumas versões dizem, naqueles dias não havia paz. Nunca vai haver paz sem Deus. Nunca vai haver paz sem a presença de Deus, porque é a paz, só Ele dá a paz que excede todo o entendimento. Versículo 6, nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. 2 coisas que eu quero te chamar a atenção no versículo 8. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá. Diga comigo, retirou os ídolos repugnantes. O que é um ídolo? Tudo que toma o lugar de Deus no seu coração é um ídolo. Tudo. Tem nada a ver com imagem, postes ídolos. Nos dias de hoje, tudo que toma o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo. Se uma pessoa, se um namorado, uma namorada toma o lugar de Deus no seu coração, Deus não é seu Deus. Seu Deus é essa pessoa. Diga assim comigo, um ídolo é tudo aquilo diante do qual eu me prostro. Se você se prostra diante da pornografia, se você tem deixado de ser escravo da pornografia, tem sido seu ídolo. Tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Se o dinheiro, se por causa do dinheiro você deixa de seguir a Deus, eu ganhava 15 mil, agora eu ganho 5, não dá para servir a Deus assim. O dinheiro é o seu Deus. Tudo que toma o lugar de Deus nos nossos corações é um ídolo. O que Deus está querendo falar para você essa noite é que assim como Asa retirou todos os ídolos, que você retire os ídolos. E eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está ministrando ao seu coração, que está revelando ao seu coração aquilo do qual você precisa abandonar essa noite. Se você está ouvindo a voz do Espírito de Deus essa noite, não endureça o seu coração. Retire os ídolos. Outra coisa que ele fez no versículo 8, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. O meu convite é que você restaure o templo do Senhor no seu coração, na sua vida. Se Deus está em segundo plano, hoje é dia de você colocar Ele em primeiro plano. Se Deus está em segundo plano, hoje é dia de você colocar Ele em primeiro plano. Temer ao Senhor é colocar o Senhor como prioridade. Quero que você pule lá para o versículo 17. Diz assim: embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Hoje você pode tirar ídolos do seu coração, mas eu vou te falar uma coisa: lá fora eles vão continuar existindo.
Lá fora vão querer tentar te influenciar. Lá fora vão querer te dizer que isso não vale de nada, que isso é besteira. E talvez na hora que você sair da porta desse templo, você já vai ser tentado, você vai ser desafiado a não restaurar o altar dele. O que a Bíblia está dizendo aqui é que, embora Israel não tivesse tirado todos os ídolos, o coração daquele homem foi dedicado. Embora o mundo não mude, embora o mundo continue tentando te influenciar, dedique o seu coração. Porque hoje o que nós estamos falando aqui é do seu coração, é de você como igreja do Senhor. Uma das histórias de avivamento que mexem comigo é a história do avivamento que aconteceu no país de Gales em 1904, através de um homem que se chamava Evan Roberts. Primeiro a gente precisa entender o que é avivamento. A gente já aprendeu essa noite o que é temor. E o que é a falta de temor faz? A falta de temor faz com que a gente perca a percepção da presença de Deus. Você entendeu Deus falando isso com você? Então repita comigo: a falta de temor me faz perder a percepção da presença de Deus. Vou te falar uma coisa sobre avivamento, porque o neopentecostal, amém, obrigado, pastor, não vou conseguir falar. Isso aí que o pastor falou mexeu um pouco com esse negócio de avivamento, da definição de avivamento. Avivamento tem nada a ver com igreja cheia, tem nada a ver com teologia da prosperidade, tem nada a ver com oba-oba. Avivamento não tem nada a ver com, o caboclo famoso aí aceitou a Cristo e agora está aparecendo na televisão, e nós estamos na capa da revista Veja, nós estamos no programa da Globo. Avivamento tem nada a ver com isso. Avivamento não tem nada a ver com isso. Duncan Campbell definiu o avivamento da seguinte maneira: que avivamento é quando toda uma comunidade ou igreja tem a consciência da presença de Deus. Quando isso acontece, toda uma igreja ou uma comunidade é impactada. É isso que é avivamento. E avivamento leva a duas coisas: arrependimento. Três coisas: arrependimento, quebrantamento, mudança de vida. Se não aconteceu isso, não é avivamento. O avivamento que aconteceu no país de Gales em 1904, um dos precursores dele foi Evan Roberts. Desde os 13 anos de idade ele orava por duas coisas: por um avivamento no país de Gales e para ser batizado no Espírito Santo. Com 26 anos de idade, ele saiu de uma pequena cidade no país de Gales chamada Longhorn para estudar, para fazer seminário de teologia. E aí nos primeiros dias de seminário, toda vez que ele orar, Deus dava uma visão para ele. Mostrava para ele os amigos de infância. Aí teve um dia que ele percebeu: rapaz, isso é Deus falando comigo para voltar para a minha cidade natal. E realmente era. Deus falou para ele: volta para a sua cidade e prega para aquele povo. Evan Roberts voltou para aquela cidade, pegou alguns jovens que tinham a mesma visão dele, levou para a igreja e falou assim: nós vamos orar e vamos fazer uma oração simples. Ele ensinou uma oração simples para aqueles jovens: envia o teu Espírito em nome de Jesus. É isso que vocês vão orar. E ele falou assim: a gente precisa experimentar um avivamento. E ele ensinou aqueles jovens que 4 princípios básicos eram necessários para experimentar um avivamento. Primeiro, confissão de todo e qualquer pecado oculto não confessado. Segundo, abandono imediato de toda e qualquer prática duvidosa. Não sei se é pecado, abandona. Terceiro, a confissão pública do senhorio de Jesus. Quarto, obedecer a qualquer coisa que o Espírito Santo mandasse fazer. Aqueles jovens saíram e começaram a pregar isso naquela pequena cidade de Longhorn. E a história diz que houve um avivamento tão grande naquele lugar que as pessoas saíam na rua e as pessoas estavam fazendo culto no meio da rua. No meio da rua, cara. E o avivamento foi tão impactante que os historiadores contam que quando aquela cidade estava afogada na prostituição, no alcoolismo e na jogatina. Os historiadores contam que quando os homens entravam nas tabernas para comprar bebida alcoólica, na hora que eles entravam nas tabernas, eles pegavam um copo e no momento que eles iam levar à boca, eles sentiam um peso tão grande da glória de Deus que eles começavam a chorar e se arrepender de seus pecados. O mesmo acontecia nas casas de prostituição. O avivamento ele não tem uma fórmula. Eu não acredito que Evan Roberts encontrou uma fórmula para o avivamento. Na verdade, ele aprendeu um princípio que é bíblico. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Você quer que Deus venha? Você entendeu o princípio bíblico?
Eu te faço uma pergunta nessa noite. Sabe uma coisa que a gente é muito bom? Confessar pecado alheio. Nisso a gente é, legal. Isaías também era. Capítulo 5 de Isaías. 6 ais. Ali era o homem do ai, ai, ai. 6 ais. Ai de fulano, ai de Beltrano, ai de Cicrano, ai de fulano que comete isso. No versículo 6, no início do versículo 6 diz bem assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. E ele disse que ele teve visões de seres celestiais, clamando uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele teve uma visão de quê? Da glória de Deus. Dizem que Isaías teve a visão da glória de Deus pela seguinte coisa: isso sempre acontece quando a gente perde alguma coisa, um temor, precisa de uma intervenção divina. O capítulo 6 inicia dizendo bem assim: no ano da morte do rei Uzias. Uzias era primo de Isaías. Isaías estava sensibilizado, quebrantado. Então ele viu a glória de Deus. Quando ele teve a visão da glória de Deus, e ele viu os seres celestiais clamando que ele era santo, aí ele teve a visão do seu pecado. E aí, em vez de falar, ai de fulano, ai de Beltrano, ai de Cicrano, ele disse, ai de mim. E esse também é um grande problema da nossa geração. A gente é muito bom em confessar pecado alheio. A gente sabe que alguém praticou alguma coisa, nossa primeira atitude é, bicho, sabe Mateus, velho? Cara, Mateus cometeu um pecado cabeludo. Sabe o Slash, aquele guitarrista do Guns N' Roses, que o cabelo dele cobre tudo, só aparece o nariz e a boca? O pecado dele é mais cabeludo que o Slash, velho. Pensa num pecado cabeludo. A gente confessa o pecado como se a gente estivesse lá com Mateus, velho. Rapaz, e a gente já julga o cara e já dá o veredito. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você confessou um pecado seu? Quando foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus e começou a citar para Ele um a um dos seus pecados? Quando a gente perde o temor, nem essa visão a gente tem. Até essa visão a gente perde. Que às vezes a gente nem vê que tem pecado para confessar, pastor. Sabe por quê? Normal. Nem percebe que pecou, mente, nem percebe que mentiu, passou para trás, nem percebe que passou para trás. Nessa noite, é noite de confessar pecados. Essa noite, Deus está nos chamando para um arrependimento. A nuvem de Deus está sobre a mim e sobre a sua vida. E Deus deseja derramar um avivamento sobre a nossa geração. Mas se a gente não confessar os nossos pecados, se a gente não se arrepender, essa nuvem vai embora. E a nossa geração vai perder a hora da sua visitação. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se a igreja não confessar os seus pecados, se a igreja não se arrepender, nós vamos perder a hora da visitação de Deus. O avivamento vai passar batido por essa geração. O avivamento vai passar batido por essa geração. Quero que você incline sua cabeça agora. Eu quero que toda a igreja feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e da justiça, vem neste lugar. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e da justiça, vem neste lugar. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e da justiça, vem neste lugar, Deus. Restaura o teu altar, Deus. Restaura o teu altar, Deus, nos nossos corações, Deus. Pai, que essa noite, Deus, seja uma noite em que nós, Deus, assim como Asa fez, Deus, nós derrubemos todos os postes ídolos que existem no nosso coração, para pornografia, para mentira, para amargura. Tu és real. Espírito Santo de Deus, vem neste lugar.
Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Abri os olhos do meu coração, eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Te quero, Senhor. Te quero, Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se você continuar lendo a história do rei Asa, que fez uma reforma em Israel, você vai ver que aquilo no coração dele acabou não durando muito tempo. Capítulo 16 diz que ele fez um pacto com o rei da Síria. E esse é o nosso problema, sabe? A gente vive de mover em mover. A gente vai para uma conferência, vai para uma pregação, uma palavra é falada e aquilo toca o nosso coração e aquilo promove na gente uma mudança. A de Asa foi momentânea. Tanto que a Nani vira para ele e chama a atenção dele e diz assim: você
fez uma coisa louca. Lembre-se de uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu quero convidar você que quer fazer uma reconciliação com Deus essa noite, que quer render o seu coração a Ele, que quer entregar o seu coração, que quer se desfazer dos ídolos que há em seu coração e restaurar o altar dele no seu coração, a vir até aqui na frente. Se hoje você ouviu a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Se hoje você ouviu a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Se hoje você ouviu a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Se hoje você ouviu a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Se hoje você ouviu a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Quer restaurar o altar do seu coração, igreja brasileira, ouça a voz do noivo, querendo restaurar a noiva. Igreja brasileira, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, querendo restaurar o altar dele no seu coração. Igreja brasileira, Assembleia de Deus Manancial, ouça a voz de Deus querendo restaurar o altar dele no seu coração. Se você está ouvindo a voz do Espírito de Deus, se Deus falou com você, David Wilkerson diz que acontecem duas coisas quando Deus fala com a gente: ou o nosso coração se endurece, ou ele se quebranta. Não deixe o seu coração se endurecer. Não deixe o seu coração se endurecer. Se hoje você ouve a voz do Espírito, Espírito Santo de Deus, não é o homem que convence ninguém do pecado, é o Senhor que convence. É o Senhor que convence. É o Senhor que convence. Vem neste lugar. Tu és livre, Espírito, para nos tocar. Tu és livre, Espírito Santo, para nos tocar. Pastor Walter. Paizinho, tua palavra foi ministrada aos nossos corações. E todos nós, como igreja, chegamos diante do Senhor, nos arrependendo, confessando, Pai, o quanto estamos aquém do Teu chamado. Pai, e dizemos a Ti, Pai, que nós queremos o Senhor, que nós queremos o Senhor, Pai. Tudo que nos interessa é o Senhor. Então, Deus, receba a minha vida, a vida de cada um dos Teus filhos no arraial esta noite. Começa, Pai, a escrever uma nova história, uma nova visão, um novo caminho, Pai, novos horizontes. Pai, muda a nossa vida, muda a nossa história, escreve novos momentos, Pai, realinha a nossa história, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Opera uma nova vida, um novo momento, uma nova esperança, uma nova expectativa. Glorifica o Teu nome, Pai. Sopra, sopra, sopra sobre nós, Pai, o vento que aviva, o vento que renova, o vento que resgata, Pai, sobre a vida de cada um de nós, aqueles que estão de joelhos aqui, aqueles que estão assentados nos bancos, aqueles que estão aqui nos púlpitos, aqueles que estão na galeria.